aqui a nossa teoria, tá? Tá aqui a nossa teoria, beleza? Mas essa teoria aqui, a gente vai passar direto aqui e depois eu volto nela. Eu quero primeiro te explicar, depois a gente volta nela, tá legal? O que acontece? O que nós estamos falando na teoria aí do slide anterior e depois eu vou deixar para você fazer um print. É o seguinte, ó, eu marquei aqui em cor amarela, ó, aqui, ó, a pessoa do discurso, né, que vai fazer parte desse tempo primitivo que é o pretérito perfeito. Beleza? Tranquilão. Então, agora, a gente vai gerar 3 novos tempos verbais a partir disso daqui, ó. 3 novos tempos verbais. Nós vamos gerar, então, a partir do pretérito perfeito, nessa segunda pessoa do discurso aqui, o pretérito mais que perfeito indicativo, o pretérito imperfeito subjuntivo e o futuro do subjuntivo. E é bem tranquilo. Veja só. Então, o pretérito perfeito é aquele que a gente coloca, por exemplo, o advérbio de tempo ontem. Rapaz, ontem, terror. Ontem eu fiz muitas questões. Ontem tu fizeste. Ele fez, nós fizemos, vós fizestes, eles fizeram. Muitas vezes o que cai em prova está aqui, ó, essa flexão aqui na terceira pessoa do pretérito perfeito, tá? Seja a terceira pessoa do singular ou do plural, então fique sempre ligado nessa pessoa do discurso aqui, ó, nessas duas aqui. Mas aqui o mais importante é nós notarmos essa estrutura aqui, ó. Eu fiz, tu fizeste. Eu negritei a desinência número pessoal STE. O que você vai fazer agora? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai cortar esse STE, vai sobrar o tema, aqui nesse caso é o fize. E isso você vai fazer com qualquer verbo, beleza? Qualquer verbo vai ser assim. Tirei o STE, aí vai sobrar quem? O fize. Beleza. Aí você vai fazer o quê? Vai escrever esse fize aqui, ó. Tá, ó. Escreve o fize aí, parará. Vai escrevendo o fize aqui, ó. Parará. Beleza? Escrevi o fize aqui. Tranquilo. Qual é a desinência modo temporal para o pretérito mais que perfeito indicativo? A desinência modo temporal é ra, beleza? Então, você vai colocar na sequência, depois do tema que você copiou aqui, você vai inserir a desinência modo temporal. Ra, 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 ra. Beleza? Tranquilão. Na sequência, você vai fazer o quê? Vai colocar as desinências no pessoal aqui, ó. Quais são as desinências? As que eu estou marcando aqui, ó. Tá legal? Então vai ficar como? Eu fizera, tu fizeras, ele fizera. Nós fizéramos, por isso tem acento. Vós fizereis, aqui eu tenho que colocar o E, porque eu tenho o I na sequência. Vós fizereis, eles fizeram. Tá vendo só? Então você vai pegar esse tema que aqui está, ó, fize, e vai acrescentar a desinência modo temporal e depois a desinência número pessoal que aqui está, ó. Bem tranquilinho, não é? Aqui você vai me ajudar no pretérito imperfeito subjuntivo. Qual é a desinência modo temporal aqui? SSE. Então vai ficar como? Se, né, o pretérito imperfeito subjuntivo, eu vou colocar aqui o se, marcando essa condição no passado. Rapaz, se eu fizesse, se tu fizesses, ele fizesse, nós fizéssemos, vós fizesseis, eles fizessem. Terror, mas aí você não copiou aí, vai ficar mais difícil para mim e tal. Vamos lá então, observar aí, ó. Colocamos a desinência modo temporal ra, belezinha? Tranquilinho aí no mais que perfeito, tranquilo. Colocamos a desinência número pessoal agora, ó. O S, o MOS, o IS e o M. Para você verificar que tudo aí se mantém, todos os verbos, tá legal? E agora falta quem? Falta o tema aqui, ó. Fizer, porque é só tirar o STE daqui, ó. Só isso. Coloquei, vai ficar assim, ó. Então, o mais que perfeito fica como? Eu fizera, tu fizeras, ele fizera, nós fizéramos, vós fizereis, eles fizeram. Muito cuidado, porque aqui, ó, vai ser sempre proparoxítona, tá? Então tem que colocar o acento aí. Toma muito cuidado com isso. Ah, terror, e mais o pretérito imperfeito subjuntivo. Você lembrou lá, ó, que nós temos a conjunção condicional ser, marcando o tempo passado, né? Aí, nesse caso, a condição no passado, rapaz, se eu fizesse, concorda comigo? Então eu tenho que colocar primeiro a desinência modo temporal aqui, ó. Tanto do pretérito imperfeito subjuntivo, quanto o R, futuro do subjuntivo. Belezinha? Tranquilo. Agora tem que fazer o quê? Vou colocar as desinências, né? Ó.
Desinência número pessoal, que é o mesmo que a gente já vem falando aqui direitinho, ó, né? Desses outros tempos aí. Coisa que a gente já viu nos verbos regulares. E agora eu vou inserir quem? O tema fizer. Tá aí, ó. Ah, então vai ficar como? Rapaz, se eu fizesse, se tu fizesses, se ele fizesse, se nós fizéssemos, se vós fizesseis, se eles fizessem. Tranquilinho, beleza. Note que a gente inseriu a desinência número pessoal S, mos e SM. Isso aí tem uma regularidade, a gente nota que isso acontece direto, tá vendo? Só aqui, ó, é normal isso aí acontecer, beleza? Ó, o S aqui, o mos aqui, e SM. Aí você chega no futuro, como a gente falou lá nos verbos regulares, aí você já termina aqui com o R, ó. A desinência monotemporal é R, ela não vai terminar com vogal, como acontece com o mais que perfeito, que é o ra, como acontece com o pretérito imperfeito subjuntivo, que é o SSE, que termina com E, né? Agora você termina com R, que é uma consoante. Cara, então para você colocar o S aqui, ó, eu não vou falar se eu fizer, se tu fizeres, não tem jeito. Então se eu tenho que inserir a desinência S, eu tenho que adaptar, porque aqui tem uma consoante, aí nós colocamos o quê? O ES. Foi um ajuste que nós, ao longo dos séculos, né, nós fizemos na linguagem. Então, quando eu fizer, quando tu fizeres, quando ele fizer. Quando nós fizermos, quando vós fizerdes, quando eles fizerem. Beleza? Então, você não vai confundir de maneira alguma. O infinitivo é fazer. Tá vendo só? Esse é o infinitivo. Infinitivo é fazer. Não vai confundir com o futuro do subjuntivo, que é fizer. Tá vendo só? Beleza. E aí, por que eu estou falando isso? Porque algumas provas cobram o reconhecimento do infinitivo e do futuro do subjuntivo. Aí, você pode tanto trabalhar isso quanto o aspecto sintático, sintático-semântico, quanto também com a formação desse verbo. Primeira coisa, você tem lá a seguinte estrutura, né? Por exemplo, o verbo estudar. Vamos botar lá um verbo regular. O verbo regular, o infinitivo e o futuro do subjuntivo têm a mesma forma verbal, mas, logicamente, são tempos diferentes, né? Nesse caso, são circunstâncias diferentes que você vai utilizar aí. Então, se eu falo assim, comprei um livro para eu estudar. Poxa, estudar é infinitivo, terror. Né? Porque eu tenho para eu estudar uma oração reduzida de infinitivo. Opa, tranquilo, beleza. Eu tenho só preposição para. Agora, para eu ter o futuro do subjuntivo, eu tenho que ter pelo menos uma noção de uma condição futura. Cara, se eu estudar mais, olha a mesma forma, estudar também. Mas olha só, eu coloquei uma condição no futuro. Cara, se eu estudar mais, cara, se eu estudar, coloquei uma condição, já sei, cara, isso é futuro. Futuro do subjuntivo. Não é infinitivo. O infinitivo, anota do lado aí, o infinitivo não será trabalhado com uma oração que tenha conjunção, a não ser que ele esteja numa locução verbal. Então, o verbo simples, sem estar numa locução verbal, ele não pode, o infinitivo não estará numa oração com uma conjunção. Se eu estudar, esse estudar aí não é infinitivo, ele é futuro do subjuntivo. Pô, terror, mas aí eu vou ficar na dúvida. Não vai ficar nada. O que você vai fazer então? Quando você estiver na dúvida se um verbo ele está no infinitivo ou no futuro do subjuntivo, qual a jogada? Pega um verbo irregular. Pega o verbo fazer, por exemplo. Tá? É um verbo irregular. Pega o verbo fazer. Substitui aquele verbo irregular. Então, se você estiver na dúvida lá, cara, comprei um livro para eu estudar. Tá? Poxa, se estudar aí é infinitivo ou é futuro do subjuntivo? Simples. Pega o verbo fazer e coloca no lugar. Rapaz, comprei alguma coisa para eu fazer. Para eu fazer. Isso é infinitivo. Acompanha aqui comigo, ó. Para eu fazer. Ó, isso aqui é infinitivo, ó. Então essa oração é reduzida de infinitivo. Eu não vou falar para eu fizer. Vou falar? Não, de maneira alguma. Beleza. Aí eu tenho uma outra oração, que a banca vai lá e grifa o verbo regular, porque a forma verbal é a mesma, né? Aí ela coloca lá, se eu estudar bastante, passarei no concurso. Esse estudar aí é futuro do subjuntivo ou é infinitivo? Se você não se lembrou, cara, que tem que se ter no conjunção, é futuro do subjuntivo, pega esse estudar e troque por um verbo irregular. Pega aqui o verbo fazer, para ficar mais prático, mais fácil.
Rapaz, se eu fizer isso, você não vai falar se eu fazer isso. Não tem jeito. Se eu fizer isso, vou me dar bem. Se eu fizer, aí eu tenho o futuro do subjuntivo. Beleza? Então, com os verbos irregulares, nós passamos automaticamente a ter duas formas distintas. Uma para o infinitivo, outra para o futuro do subjuntivo. Coisa que os verbos regulares não têm. É a mesma estrutura, é a mesma forma, beleza? É a mesma grafia, o futuro do subjuntivo e o infinitivo. Já no verbo irregular, não. E quem é que manda, né? Quem é que determina que o futuro do subjuntivo fique diferente do infinitivo? Aqui, ó. Esse camaradinho aqui é que manda, meu camarada, ó. Esse camaradinho aqui, ó. Por quê? É essa base aqui, ó, fizer, tá, ó. Então, nesse caso, a gente tem, ó, ontem eu fiz. O infinitivo tem F-A-Z. Só que no pretérito perfeito ele fica irregular, né? E aí, no lugar do A, nós colocamos o I. Eu não falo que ontem eu faço, mas ontem eu fiz. Ontem tu fizeste. Olha o fizer aqui, ó. Aí esse fizer vai ficar aqui, ó. Tá ok? Ó? A gente vai repetir esse tema no pretérito mais que perfeito, repetir esse tema no pretérito imperfeito subjuntivo, repetir esse tema no futuro do subjuntivo. Tá vendo só? Então, se eu fizer, se tu fizeres, se ele fizer, se nós fizermos, se vós fizerdes, se eles fizerem. Beleza? Aí, o que acontece? Em provas, muitas vezes, a banca não coloca esse verbo primitivo, fazer. Ele coloca qual? Desfazer, por exemplo. Ah, rapaz, se ele desfazer daquilo, seria tão bom se ele desfazesse daquilo. Olha, se ele desfazesse, se ele desfazer daquilo, tem jeito, moçada? Não. Aí você tem que pensar o seguinte, quando nós tivermos algum verbo derivado, que aí nesse caso a gente tem que colocar um prefixo, faça primeiro a conjugação desse verbo primitivo, fazer. Então eu não falo se eu fazer, e sim o quê? Se eu fizer, se tu fizeres, se ele fizer. Então no desfazer vai ser como? Se eu desfizer, se tu desfizeres, se ele desfizer, se nós desfizermos, se vós desfizerdes, se eles desfizerem. Belezinha? Então toma cuidado sempre com isso para a gente não cair em algumas pegadinhas. Cara, e a gente vê inclusive em alguns textos, né, de opinião, alguns textos jornalísticos, às vezes, muitas vezes quando também é um texto ditado na hora, alguma coisa que a pessoa acabou de acontecer e eles colocam lá como notícia, muitas vezes a gente vê algumas gafes, aí o cara vai lá depois e corrige. Acontece. A gente às vezes quando está falando também dá aquele vacilo, aí você lembra, opa, aí você vai e corrige. Isso é normal. Só que na hora da prova a gente tem que ficar ligado. Vamos pegar aqui o próximo, olha só. Fizemos então aqui com o verbo fazer. E aqui a origem foi daqui, ó. Tá vendo só? É o tema na segunda pessoa do pretérito perfeito. Tá legal? Então ontem eu fiz, tu fizeste. Foi a partir daqui que nós geramos o mais que perfeito, o imperfeito subjuntivo e o futuro. Só lembrar que nós temos desinência modo temporal ra, aqui é o SSE e aqui é o R. Pronto, vai matar a pau. Vou limpar esse troço todo aqui, né? Para ficar mais fácil, se você quiser fazer um print disso daí, fica mais tranquilo. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou pegar outros verbos para a gente trabalhar essa formação aqui, ó. Quanto mais a gente treina, é melhor. Aí vem aquela pessoa, pô, Terror, vem cá. Pô, verbo é um saco, né, cara? Verbo é um saco, sabe por quê? Eu não consigo guardar esse negócio dos verbos aqui e tal. Aqui o que a gente faz? Aqui a gente vai treinando, beleza? Aqui eu vou te mostrando a estrutura. Cara, mas eu, sinceramente, eu falo com todos os meus alunos. Como é que a gente aprende a fazer uma redação? Fazendo redação, não é? Como é que a gente aprende a fazer uma conjugação verbal? Fazendo conjugação, escrevendo, ou mesmo, se você quiser, faça oralmente. Mas conjugue alguns verbos. Isso é importante para você perceber se você vai vacilar num, vai vacilar no outro. Com essa estrutura aqui, você pega qualquer verbo e vai fazer a boa flexão desse verbo. Tá legal? Acompanhando comigo? Vamos lá. Olha só, vamos pegar um próximo aqui para a gente poder trabalhar. Olha só, esse daqui, meu camarada, cai pra caramba em prova. É o verbo ver. Então, o verbo ver, gerando aqui, ó, a partir do pretérito perfeito do indicativo, ele vai gerar o pretérito mais que perfeito,
ele vai gerar o pretérito imperfeito subjuntivo e o futuro do subjuntivo. Tá legal? Então vamos lá. Algumas vezes assim, você chegou a ver lá aquela situação, aí o camarada fala assim, rapaz, se eu visse aquilo, se eu visse aquilo seria melhor. Será que se eu visse está certo? Né? Rapaz, se eu ver Maria, eu vou falar poucas e boas para ela. Se eu ver Maria, será que isso é o correto? Ó, terror. O verbo é ver, então o certo seria o quê? Se eu ver Maria. Aí vamos pegar o verbo antever. Antever. Rapaz, prever, antever. Se eu prever aquilo, eu acho que vai dar tudo certo. Será que prever, se eu prever, vai ser o correto? Aí você vai sempre lembrar o quê? Opa, futuro do subjuntivo. A base está onde? Na segunda pessoa do pretérito perfeito indicativo. Vamos conjugar juntamente aqui, olha só. Vamos pegar esse bichinho aqui e vai ser o seguinte, ó. Ontem, ó, no pretérito perfeito, ó. Cara, ontem eu vi Maria. Eu não falo ontem tu viste Maria, mas ontem tu viste. Veja só que nós mudamos a vogal, viu só? Ontem eu vi, tu viste, ele viu. Nós vimos, vós vistes, eles viram. Beleza? Ontem eu vi, tu viste, ele viu. Nós vimos, vós vistes, eles viram. O que nós vimos então? Ó, você chega aqui, tira o STE daqui, ó. Beleza? E vai fazer o que agora? Vai pegar o tema vi, vai ficar aqui. Terror, qual é a desinência modo temporal do mais que perfeito? Ra. Então vai ser o quê? Vi mais ra. Beleza? Tranquilão. Ô, terror, e o pretérito imperfeito? Qual que é a desinência modo temporal? SSE. Beleza? Então o que você vai fazer? Vai pegar o tema, vai colocar aqui. Vi. Vai fazer o quê? Vai colocar o SSE aqui. Beleza? No futuro do subjuntivo, terror, futuro subjuntivo eu tenho R. Desinência modo temporal é o R. Beleza. Vou fazer o quê? Vou passar para cá o tema. Vi. Tranquilo. Então, eu vira, correto? Ó, eu vira. Rapaz, se eu visse, rapaz, quando eu vir Maria. Então, note que agora, nesses derivados, nós temos vi. Não é ver mais, ó. Ver é somente aqui no infinitivo. Beleza? Então, a gente vai agora alocar, colocar as desinências nos seus devidos lugares. No mais que perfeito, então, nós vimos o ra aqui no mais que perfeito. A gente vai inserir agora a desinência número pessoal. Beleza? E agora a gente vai pegar esse tema, vi, e vai jogar ali, ó. Vi. Vai ficar como então? Eu vira, tu viras, ele vira. Nós viramos, vós vireis, eles viram. Beleza? Só que não cai o verbo ver. Vai cair o verbo, não cai o verbo ver. Vai cair qual verbo? Qual verbo cai em prova? É o verbo prever, é o verbo rever, né? Rapaz, aí, se a gente colocasse lá, né, dentro de uma estrutura, né, o verbo antever, como é que ficaria? Eu antevera? Eu antevira, acompanhando comigo. Então sempre você vai conjugar o verbo aqui, ó, é o verbo ver. Eu vira, tu viras, ele vira, nós viramos, vós vireis, eles viram. Como é que ficaria então o verbo prever? Eu previra, tu previras, ele previra, nós prevíramos, vós previreis, eles previram. Terror, como é que fica o verbo antever? Eu antevira, tu anteviras, ele antevira, nós antevíramos, vós antevireis, eles anteviram. Beleza? É basicamente isso, né? Agora vamos partir aqui para o pretérito imperfeito e você vai jogando comigo aqui. Olha só, vamos colocar o SSE, tá? O futuro do subjuntivo é o R, a gente está marcando aqui também, e vai fazendo juntos. A gente joga agora aí a desinência número pessoal, que não vai mudar nada, vai ser sempre a mesma coisa, em todos os verbos, vai ser a mesma coisa, tranquilo. E agora faz o quê? Pega a base vi e joga aqui, ó. Aqui, aqui. Beleza? Então vai ficar como? Rapaz, naquela época, né? Ó, se eu visse Maria, se tu visses, se ele visse, se nós víssemos, se vós visseis, se eles vissem. Quando eu vir Maria, quando tu vires, quando ele vir, quando nós virmos Maria, quando vós virdes Maria, quando eles virem Maria. Cuidado! O futuro do subjuntivo você não vai confundir com o infinitivo do verbo vir de algum lugar. Não é isso. É do verbo ver. Só que você lembrou, opa, lá no pretérito perfeito indicativo, está lá assim, ó. Ontem eu vi Maria, tu viste Maria,
tira o STE, eu gero quem? Pretérito mais que perfeito do indicativo, que tem o RA como desinência modo temporal. Pretérito imperfeito subjuntivo, que tem o SSE como desinência modo temporal. Futuro do subjuntivo, que tem o R como desinência modo temporal. Meu camarada, é bem simples, olha só. Por isso, cara, não cai na prova normalmente o verbo ver, não. Mas cai, por exemplo, o verbo prever, como nós falamos. Cara, se o governo previsse o problema, né, da delação, de vários esquemas de corrupção e tudo mais, se tu previsses, aliás, se eu previsse, né, que haveria isso, se tu previsses, se o governo previsse aquilo, né, se nós prevíssemos, se vós previsseis, se eles previssem, quando a justiça previr isso, quando eu previ, desculpa, que é o eu. Quando eu previr, tu previres, quando a justiça previr, né, ela previr, quando nós previrmos, quando vós previrdes, quando eles previrem. Viu só? Então, cuidado com o verbo prever, antever, rever. Eles são gerados do verbo ver, tá? E a conjugação é essa que a gente trabalhou aí. Tranquilinho? Bem tranquilo. Vamos que vamos. Pegando mais uma, olha lá. Agora a gente pega o verbo vir. Já deixei bem esquematizado, né? Os dois bem próximos. E aí a gente vai fazer essa comparação. Vou puxar sempre o slide para um e para outro, para a gente poder observar cada um deles. Belezinha? Vamos que vamos? Vamos lá. Pegando então o verbo vir, né? Olha só o verbo vir. Cara, ontem eu vim. Ó, ontem eu vim. Cara, ontem eu vim, tu vieste. Olha só que aqui a gente coloca um E a mais, ó. Ontem eu vim, tu vieste. Ele veio. Muito cuidado com isso daqui, ó. Veio. Tá legal? Por quê? Acompanha comigo aqui o seguinte, ó. Do verbo vir, eu tenho a terceira pessoa do pretérito perfeito, né? A terceira pessoa do singular, veio. Não vai me confundir com o pretérito perfeito do verbo ver, que é viu. Ontem ele viu e ontem ele veio. Viu aí, ó, a diferença de um e outro? Beleza. Por que eu estou falando isso? Não cai normalmente o verbo vir. Cai qual? Cai o verbo convir. Cai o verbo intervir. Tá legal? São esses verbos. Cai o verbo sobrevir. Aí você tem o prefixo aqui, ó. Você vai tirar o prefixo e vai conjugar o verbo vir primeiro. Depois você coloca o prefixo. Beleza? Então, aqui, ó, nesse caso, ó. Se eu quero dizer no pretérito perfeito, a terceira pessoa, eu quero falar da polícia. Então, é o verbo intervir. Cara, aí aconteceu aquele problema lá e tal, e a polícia interviu. Está certo? Rapaz, a polícia interviu lá e fez assim, sensado. Está correto? Não, terror. Não está correto, não, sabe por quê? Porque não é para falar que a polícia viu alguma coisa. Não é de ver. Aí é o verbo intervir, é interceder, intervir. Se é intervir, eu peço o quê? Pego o verbo vir. Cara, ontem, né, a polícia veio e fez assim, sensado. Ontem a polícia interveio na situação. Ela interveio no problema. Tá ok? Cuidado, porque realmente cai em prova. O verbo convir, conveio ontem, né? Conveio, beleza? A mesma coisa com o verbo sobrevir, sobreveio. Muito cuidado com isso. Vamos lá. Então aqui, cara, marca, coloca bastante setinha aí, porque isso aí cai pra caramba, tá beleza? A mesma coisa que acontece em terceira pessoa, aqui também no plural, tá? Eles intervieram, convieram, intervieram, sobrevieram, vieram, eles vieram, tá bom? Beleza, agora a gente vai fazer a formação do mais que perfeito, né? E os do subjuntivo, aí o pretérito perfeito subjuntivo e o futuro. Olha só, então, eu faço o quê? Como está amarelo aqui, ó, para ficar fácil, ó. Tirei o STE, sobrou quem? Vie. Belezinha. Cara, se sobrou o vie, você vai fazer o quê, então? No mais que perfeito é o RA, no pretérito imperfeito subjuntivo é o SSE, no futuro do subjuntivo é o R, não é? Coloco a desinência número pessoal neles todos, e agora você já sabe, é o vie, que eu vou colocar aqui, que eu vou colocar aqui, que eu vou colocar aqui. Belezinha? Então vai ficar como? Eu viera, olha só, é viera. O verbo ver é ontem, eu vira, né? Ó, eu vira, tu viras, ele vira, né? Se eu visse, se tu visses, olha só o futuro subjuntivo.
Quando eu vir aquele problema, é do verbo ver. Agora, nesse caso, com o verbo vir. Aí, ontem eu vim de ônibus, ontem tu vieste. Tirei o vie e joguei nesses outros tempos aí. Olha só. Então, eu viera, tu vieras, ele viera de ônibus, né? Nós viéramos, vós vierais, eles vieram de ônibus. Pretérito imperfeito subjuntivo. Rapaz, se eu viesse todo dia de ônibus, se tu viesse, se ele viesse, se nós viéssemos, se vós viesseis, se eles viessem. Quando eu vier de ônibus, quando tu vieres, quando ele vier, quando nós viermos, quando vós vierdes, quando eles vierem. Viu só? É vie. Né, ó? Por isso que a gente não vai confundir aqui, ó. Aqui é vie, que veio daqui, ó. Se errar aqui a segunda pessoa, aí erra tudo. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Como nós falamos, não cai o verbo vir, mas cai o verbo intervir, por exemplo. Então, eu interviera, tu intervieras, ele interviera, nós interviéramos, vós intervierais, eles intervieram. E assim por diante. Tranquilinho? Vou limpar isso daqui, aí você faz um print para ficar tranquilo e a gente vai à frente. O verbo ter é outro danado aqui, tá? O verbo ter, porque a gente na linguagem coloquial vacila pra caramba com o verbo ter, a flexão dele. É uma flexão bem simples, nós sabemos fazer a conjugação do verbo ter. Ele é um verbo bem simples, só que o que acontece nas provas? Eles colocam o verbo derivado, né? Então eu não falo, por exemplo, não cai na prova o verbo ter, cai o verbo entreter, de entretenimento, cai o verbo entreter, é o verbo ter, com o prefixo entre, entreter. Cai o verbo reter, deter, manter. Cara, tem que tomar um cuidado danado com esse verbo manter aí. Tá legal? Cara, se eu mantesse a calma, será que está correto, cara, falar? Se eu mantesse a calma, rapaz, se ele manter a calma, cara, se você manter a calma, você vai se dar bem na prova, será que está certo falar? Se ele manter a calma, vamos observar, né? Acompanhando comigo, olha só. Então, para a gente fazer essa flexão no mais que perfeito, no imperfeito subjuntivo e no futuro, o que a gente vai notar aqui? A gente vai notar o seguinte. Vou pegar o pretérito perfeito indicativo. Cara, ontem eu tive um problema. Ontem tu tiveste um problema. Ontem ele teve um problema. Aqui, de novo, quero chamar a sua atenção, porque a terceira pessoa do pretérito perfeito cai pra caramba em prova, tá? Cai mesmo. E aí, uma frase que eu já vejo assim, que cai bastante em concurso, é o seguinte: a polícia manteu o ladrão assim assado, né? Manteu o ladrão isolado, não sei o quê. Manteu, existe esse verbo manteu, gente? Não. Olha só, é só você perceber o seguinte, o verbo manter, ele vai ser flexionado e ele tem como base o ter e o prefixo man, beleza? Aí você pega só o verbo ter e conjuga. Duvido se você vai falar teu. Ontem eu tive, tu tiveste, ele teu? Não, ele teve. Ah, então a polícia manteve o ladrão isolado. Ela manteve. Está vendo? Então não é manteu, não pode ser manteu. Deteu, manteu. Isso acontece em prova, tá? Não vai rir na hora da prova não, que vai ser bem simples e você está ligado. Então acontece comigo aqui, ó. Acompanha comigo aqui, ó. É o verbo teve. Ontem ele teve, tá legal? Então ele manteve. Ontem nós tivemos, vós tivestes, eles tiveram. Tranquilinho? Bem certinho aí. Agora a gente vai manter agora essa estrutura com mais que perfeito, imperfeito subjuntivo e o futuro. O que a gente vai fazer? A gente vai jogar as desinências, modo temporais aí, para você ver que é sempre assim. Nada muda. É sempre assim. Tirei o STE daqui, ó, vai ficar tive. Aí eu vou colocar o tive aqui no mais que perfeito, no imperfeito subjuntivo e no futuro. Vai ficar como então? Olha lá. Rapaz, eu tivera, tu tiveras, ele tivera. Nós tivéramos, vós tivereis, eles tiveram. Olha o pretérito imperfeito subjuntivo. Rapaz, se eu tivesse aquilo, se tu tivesses, se ele tivesse, se nós tivéssemos, se vós tivesseis, se eles tivessem. É por isso que a gente não pode falar isso daqui, ó. Tá, ó, manter-se não existe. O correto é o quê? Mantivesse. Se eu mantivesse, tu mantivesse, se ele mantivesse. Não existe manter-se. Tá legal? Cuidado com isso. Ah, manter. Olha só. Manter é infinitivo. Ó. Manter.
manter. Ah, a polícia agiu assim para manter um padrão de segurança. Para manter. É uma oração reduzida de infinitivo. Tem preposição ali, ó, para manter. Beleza? Isso é infinitivo. Não vou confundir com o futuro do subjuntivo. Ah, nesse caso, o que eu vou fazer? Se eu tiver, então se eu mantiver. Se tu tiveres, se tu mantiveres. Se ele tiver, se ele mantiver. Cuidado com isso, vamos que vamos. A gente matou essa daqui também, com tranquilidade, e a gente parte para frente. Vamos que vamos. Vamos lá. O verbo por é outro que a gente tem que tomar um cuidado danado e é base que as provas cobram, tá? Só estou colocando verbos que as provas cobram de maneira geral, tá? Então, olha só, o verbo por, nesse caso, o infinitivo é por. Qual será o futuro do subjuntivo dele? A base é de quem? Lá na segunda pessoa do pretérito perfeito indicativo, acompanhando comigo. Olha só. E tem um detalhe, né? Nas nossas aulas de ortografia, a gente fala, cuidado, o verbo por no pretérito perfeito é pus com S, tá? É pus com S, não é com Z, que algumas pessoas acabam vacilando e colocando Z, não pode. Ontem, terror, ontem eu pus a matéria em dia, ontem eu pus, tu puseste, tá vendo só? Então eu tenho STE, eu tiro o STE e vai ficar o quê? Puse, tá legal? Ontem ele pôs, nós pusemos, vós pusestes, eles puseram, tá? Tranquilo. Aí a gente vai observar o quê? Cara, o mais que perfeito tem o ra, o pretérito imperfeito subjuntivo tem o SSE e o futuro tem R, não é? Beleza. Então eu faço o quê? Coloco a desinência número pessoal e depois eu coloco esse puse aqui, ó. Vai ficar como então? Eu pusera, tu puseras, ele pusera. Nós puséramos, vós pusereis, eles puseram. Tá legal? Eles puseram. Pretérito imperfeito subjuntivo, pego esse puse e jogo para cá. Se eu pusesse, se tu pusesses, se ele pusesse, se nós puséssemos, se vós pusesseis, se eles pusessem. Tá legal? Beleza? Futuro subjuntivo, quando eu puser, né, a matéria em dia, quando tu puseres, quando ele puser. Quando nós pusermos, quando vós puserdes, quando eles puserem. Mas não cai o verbo pôr em prova. Não cai. Cai o quê? Cai o verbo contrapor. Cai o verbo expor, por exemplo. Tá, ó. O verbo expor, contrapor. Ah, terror. Se eu expusesse... Se tu expusesses, se ele expusesse. Eu não vou falar se ele expôsse, não é? Ah, quando ele expor a matéria. Não. Quando ele expuser. Cuidado com isso. Vem de onde? Vem lá do pretérito perfeito indicativo. Beleza? Verbo compor, cara. Se eu compor aquela matéria, se eu compor aquela música, vai ser muito legal. Se eu compor. Não é se eu compor. Veja que compor vem de pôr. Então, se eu puser, se tu puseres, se ele puser. Então, se eu compuser aquela música, se tu compuseres aquela música, se ele compuser aquela música. Beleza? Cuidado com isso, porque cai em prova. Tá legal? Belezinha, belezinha. Eu quero chamar a atenção aqui de um verbo interessante, que a gente passou por pôr, mas eu quero pegar o verbo ter aqui, ó. Porque existe um verbo interessante aqui, que é o verbo entreter. Tá? Ó, a gente até falou do entreteve, né? Então não é entreter. Né? Muita gente, na linguagem coloquial, usa esse verbo entreter. Tá? As pessoas falam o quê? Interter. Ó, na linguagem coloquial, a gente vê a pessoa falando assim, ó, interter. Ah, eu interti a criança lá, mas ela chora demais, terror. Eu interti aquela criança. Ah, se eu interter aquela criança, né? Se ele intertesse bem a criança. Fala a verdade, muita gente, a gente ouve falando isso, né? Interter não existe. Na realidade é o quê? Vem de entretenimento, né? É entreter, tá ok? Então, nesse caso, eu falo assim, ó, ontem eu entretive a criança, tá ok? Tu entretiveste a criança, ele entreteve, e não interteu, e não entreteu.
Cuidado, tá? Isso me veio à cabeça porque algumas provas a gente lembra mesmo da questãozinha direitinho. Então é o verbo entreter. Cuidado com isso, beleza? Ok. E aqui, como eu falei do verbo compor, me veio à mente o entreter para a gente não esquecer, tá? Então não existe o interter, não. Muita gente boa fala, tem que tomar cuidado. Tá legal?